Beleza, galera? Vamos lá. Eu sou o professor Fabiano e irei abordar a disciplina de Filosofia. Hoje, qual é o conteúdo preparado para vocês? O conteúdo é Direitos Humanos. Pois bem, esse é um tema que, vamos falar bem a verdade, é um tema que gera uma série de polêmicas, tanto no Brasil quanto no cenário mundial. É um tema em que diversos profissionais, diversos estudiosos, diversos pensadores das mais variadas, diversos âmbitos procuram discutir. Então, por exemplo, advogados, advogadas, profissionais da área da saúde acabam também, não é, resvalando aí nessa temática dos direitos humanos, profissionais da filosofia, como é o meu caso, profissionais das ciências sociais, sejam da sociologia, sejam das ciências políticas. Então, direitos humanos basicamente é um tema que nós poderíamos considerar um tema bastante passível de ser discutido de forma interdisciplinar. Ou seja, é um tema que ele poderia ser discutido a partir da relação entre uma série de disciplinas, entre uma série de ciências e a partir então da relação que diversos profissionais podem então estabelecer ao pensar essa temática dos direitos humanos. Tudo bem, o enfoque aqui é o enfoque da filosofia, no entanto, o enfoque da filosofia acaba também se valendo de questões que advêm do âmbito da história, de questões que advêm do âmbito da sociologia, ou seja, uma visão filosófica, um enfoque filosófico sobre os direitos humanos não implica em uma exclusão de outros modos, de outras formas que essa temática então pode ser pensada. Eu coloquei aqui já de início no quadro o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com qual intuito? Esse artigo 1º diz aqui: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Essa é uma proposição, este é um artigo que já daria então para que nós abordássemos aqui, não é, durante muito tempo, não é? Por exemplo, porque trabalha com a questão da liberdade, né? Então isso demandaria aí uma pergunta, né, o que é liberdade, e aí nós poderíamos citar uma série de pensadores que trabalham com a temática da liberdade, seja então Baruch de Spinoza, seja Immanuel Kant, seja Habermas no cenário do contexto contemporâneo, ou como muitos pensadores denominam de pós-modernidade. E também esse artigo apresenta o conceito de dignidade. Não é? Então, o que é dignidade, né? O que é considerar de fato que uma pessoa é digna, não é? O que é considerar o indivíduo como detentor de dignidade, não é? Bom, essa proposição, ela acaba nos fazendo, acaba nos propondo
algumas perguntas, né? Tais como essas que eu coloquei. Mas uma pergunta que eu penso que vale a pena que nós possamos pensar é até que ponto essa proposição, ela de fato é uma proposição exequível, ou seja, há dados de realidade, em última instância, que coadunam com essa proposição a tal ponto que eu posso considerá-la válida e verdadeira? Ou seja, quando apresenta-se essa proposição, até que ponto permanece no âmbito abstrato, até que ponto permanece no âmbito da ideia, e até que ponto, de fato, é uma proposição que é execuível, que por assim dizer, executada, não é? Então, quando eu digo que as pessoas nascem livres, né, no sentido livres a partir, então, do conceito de que cabe a ela fazer aquilo que quer fazer, que ela tem uma liberdade em termos de escolhas, de que ela pode optar, de que ela pode optar então por estudar, por trabalhar, que ela pode optar por comprar uma casa, não é? Livres em que sentido? Porque, por exemplo, quando eu penso uma situação de um indivíduo em condição de miséria, não é? Ou seja, abaixo da linha da pobreza, não é? Quando fala-se de um sujeito em condição de miséria, quando fala-se de, por exemplo, uma criança que já nasce, né, com os pais, né, seja o pai, mãe, enfim, né, com quem ela se encontra ali na infância, se essa criança ela nasce, ela já vive em condições de miséria, até que ponto então eu posso considerar que essa criança, por exemplo, ela nasceu livre e igual em dignidade e direitos? Não é? Como que eu posso considerá-la livre e igual? Por quê? Primeiro que, quando eu digo que ela é livre dentro de um escopo, que é um escopo de miséria, não é? Então, ela é livre para comer a comida lá que tem estragada no lixo ou tentar pegar sobras lá de um restaurante, ou ela é livre para passar de casa em casa pedindo comida, ou ela é livre para pedir esmola no semáforo, ou ela é livre para ir atrás de algum tipo de assistência social e que se encontra em alguma igreja. Que liberdade é essa? Percebe? Consegue perceber que quando eu digo que ela é livre, é diferente de você, por exemplo, que me assiste, que de algum modo encontrou recursos financeiros ou de algum modo encontrou algum tipo de assistência por parte de um colega ou de um professor, não é? E conseguiu então ter acesso a essas aulas que nós aqui estamos ministrando há um certo tempo, não é? Você consegue perceber que quando eu digo que aquele que se encontra em condição de miséria, quando eu digo que ele é livre, ou que esta criança é livre, é diferente de eu dizer que você é livre e de que eu sou livre para estar aqui então ministrando esta aula. É muito importante que a gente consiga entender essa diferença, porque essa diferença é o que eu penso que substancialmente vai contribuir na visão que nós estamos construindo sobre essa temática que aqui vos falo, que é a temática dos direitos humanos. Outra questão, quando eu digo iguais, não é? Quando eu digo dignidade, não é? Como que eu posso considerar que a criança que nasce em condição de miséria, você e eu, nós, como que eu posso então considerar que aquele e aquela que vivem em condição de miséria são iguais à minha pessoa?
não é? Iguais em que sentido? Tá? Iguais no sentido de que, não é? Sendo que há condições culturais, condições sociais, condições econômicas, condições políticas que são completamente diferentes. É muito bonito dizer que, da mesma forma que eu sou um cidadão, não é? E posso então participar da vida política e dos debates e conflitos que existem na atualidade, no cenário atual, sejam conflitos políticos, sociais, culturais e econômicos, que eu posso ir até uma biblioteca fazer uma pesquisa. É muito bonito dizer que eu sou cidadão, então posso então fazer isso e aquilo, e eu dizer que, da mesma forma, então, aquele sujeito que vive na miséria é cidadão, né? Então ele pode fazer isso ou aquilo. Então veja, o nosso cenário social, político e econômico, ele é um cenário desigual, não é? Então é muito importante que a gente entenda isso, tá? Uma outra questão é se a gente vai aceitar passivamente isso. Agora, é preciso que se entenda isso, ao menos aí, que se entenda que o problema existe, né? E que isso justamente faz parte dessa questão aí dos direitos humanos. Quando eu digo então que, da mesma forma que eu tenho direitos, aquele que vive em condição de miséria tem direitos, então, por exemplo, eu digo que eu fiz graduação em filosofia na UEM, de fato fiz, entre 2004 e 2007, fiz mestrado em filosofia na Unicamp em 2008 e 2009 e fiz o doutorado em filosofia na Unicamp entre 2010 e 2015, né? Então eu digo, eu tive então direitos, né? Eu tenho o direito eu fiz uso do direito de fazer então uma série de formações pós-graduação, né? E aí eu digo, mas aquele que vive em condição de miséria também tem direito a trabalhar, tem direito a ir à escola, tem direito a isso e aquilo, tá? Então, primeiramente, que aquele que vive em condição de miséria, não é? Se ele chega todo sujo lá, né, em qualquer estabelecimento e pede uma vaga de emprego, ele não vai conseguir essa vaga de emprego, não é? Se ele tem que comprovar um endereço, por exemplo, ele não tem endereço, né? Ele não tem casa, ele não tem moradia, ele não tem nada, tá? É por isso que existem políticas públicas que se voltam à sociedade, às pessoas, não é? As vítimas, então aquelas que têm os seus direitos humanos violados, para quê? Para que, a partir então do momento que essas políticas públicas se voltam, sobretudo a esses indivíduos, é para que você tenha então uma diminuição da desigualdade social, política, econômica e assim por diante, não é? Então, citar um exemplo, né? Que na cidade de Maringá, então, tem o albergue. Então, o albergue tem todo um planejamento, não é? De quando a pessoa adentra ali o albergue, de tempo que lá dentro ela permanece, então ela não tem que pagar para ficar lá, e aí procura-se então um emprego para essa pessoa, ela passa, não vou saber agora de cabeça, mas um tempo ali, alguns meses ali, até que ela consiga se restabelecer, consiga então guardar algum dinheiro, isso e aquilo, para que depois então ela vá ser inserida novamente ali fora do albergue na sociedade, né? Claro, o albergue faz parte da sociedade, mas para que depois ela consiga caminhar com suas próprias pernas, né? Então o objetivo do albergue não é ser uma moradia definitiva,
mas sim provisória, para que aquele indivíduo consiga se inserir novamente, né? Para que ele consiga se inserir no mercado de trabalho, para que ele consiga se manter financeiramente, para que ele consiga ter uma vida digna. Então, o que o albergue está procurando fazer? Ele está procurando, então, dar então a essa pessoa uma dignidade, está procurando, então, contribuir para um desenvolvimento, uma diminuição da desigualdade, ou seja, da falta de igualdade, não é? Então, justamente, é nesse sentido. Pois bem, esse tópico que eu coloquei aqui, perfil das vítimas no contexto da ditadura militar, eu sei que estamos em um contexto do Brasil aí que quando se fala em ditadura militar, há uma série de polêmicas e de questionamentos e de ideias que estão sendo desenvolvidas e por aí vai. Bom, eu só vou ser bem direto, o objetivo então aqui é fazer um recorte então da questão do perfil das vítimas da ditadura militar a partir do livro didático Filosofando, não é? Que é aí no Brasil um dos principais materiais didáticos de filosofia, tá? Então, qualquer dúvida, lá você tem alguns dados e algumas ideias. E claro que, sobre a ditadura militar, o que não faltam são livros de história para vocês consultarem essas informações. A gente sabe que, no contexto da ditadura militar, diversos pensadores do âmbito musical, como Caetano Veloso, como tantos outros, justamente tiveram, sim, os seus direitos violados, não é? As músicas, né, as letras, por exemplo, determinadas letras da Legião Urbana e por aí vai, justamente tiveram que apresentar metáforas e ideias, não é? Que não fossem diretamente compreendidas já como críticas à ditadura militar, mas aí com as interpretações, com as análises, com as entrevistas que esses próprios músicos deram posteriormente, justamente a gente sabe, em última instância, que eram críticas à ditadura militar, né? Por exemplo, Cálice, né? Uma canção aí que ganhou bastante notoriedade, né? Que por um lado você tem aí Cálice, né? Como o cálice, né? Que retoma aí a figura de Cristo, e por outro lado, né? A mesma expressão no sentido de cálice, ou seja, cale a boca, né? Então é uma letra, né? Uma música que justamente aí reflete o contexto da ditadura militar. Então, essa galera do âmbito artístico, e não somente do artístico, mas também do âmbito universitário, a filosofia nesse contexto da ditadura, pensadores que trabalhavam com filosofia política, com filosofia da ética, sofreram grandes pressões no Brasil, sem dúvida, não é? Agora, se trabalhasse com metafísica e ontologia, não teria qualquer problema, porque são temáticas bastante abstratas na filosofia. Agora, se trabalhava com política e com ética, tá? Então, foram vistos como problemas no âmbito, né, do, por assim dizer, cenário do contexto da ditadura militar. Só que aqui, o perfil das vítimas que eu gostaria de comentar, justamente vai ser não esse necessariamente que eu comentei até agora. Mas o que eu queria colocar aqui,
as mulheres, os pobres, tá? Negros. Eu sei que muitos podem não concordar com isso, mas é aquilo que eu comentei até então. Tem lá o Filosofando, caso você queira brigar com alguém, briga com o livro, tá? E com as autoras do livro. Por que eu estou colocando aqui esse público, né? Porque esse é o público que, no contexto da ditadura militar, quando tinha o seu direito humano, tá? A vida, a liberdade, a dignidade, não é? Quando esse público tinha, então, os seus direitos violados, tá? Eles acabavam não tendo a quem recorrer. Por que não? Porque acabavam não tendo a quem recorrer. A quem você iria recorrer? Ah, então tá, vou recorrer, tá, eu sou uma mulher e eu fui agredida verbalmente, fui espancada na saída do meu trabalho aqui no contexto da ditadura militar, tá? Ah, quem eu vou recorrer? Ah, eu vou recorrer à polícia, eu vou recorrer ao Estado. Só que muitas vezes, aqueles que violavam os direitos justamente eram essas instâncias. Esse que é o problema. Ou seja, era a polícia, era então o próprio Estado, porque a polícia ela nada mais é do que o braço coercitivo do Estado. Então, quer dizer, quem violava o direito acabava sendo, por assim dizer, o próprio Estado. Então, a quem o sujeito iria recorrer? Se o Estado, de um ponto de vista sociológico, é uma instituição social que precisaria manter, realizar a manutenção, o controle da sociedade, se caberia ao Estado instituir a segurança e por aí vai, e se ao invés disso, o que ocorre a partir do Estado é uma promoção de violação de direitos, aí você tem um problema grave, não é? Que é o problema? E agora? A quem essas pessoas irão recorrer? Então, eu só estou citando aqui esse exemplo de perfil de vítimas, tá? Só que o que você não pode esquecer é que quando eu penso no contexto atual, ano de 2019, século 21, quando eu penso também em um perfil de vítimas, tá? Em relação à violação dos direitos humanos, perceba bem, eu ainda vou ter qual perfil? Eu ainda vou ter o perfil do pobre, eu ainda vou ter o perfil daquele que vive em condição de miséria, e eu ainda vou ter o perfil, tá, das classes que, em geral, são classes excluídas. Quais classes? Tal como, por exemplo, coloquei aqui, salientei aqui, você tem a figura da mulher. Não é à toa que há uma série de políticas públicas em defesa das mulheres, não é à toa que justamente houve então a instituição da Lei da Maria da Penha, não é à toa que há, por exemplo, Secretaria da Mulher, não é à toa que há Disque Denúncia, não é à toa que há Delegacia da Mulher, mas por que tudo isso? Qual que é o objetivo disso em um contexto amplo dos direitos humanos? O objetivo, então, é que consiga-se dar voz àquele e àquela que, por si só, acaba não tendo a sua voz escutada
por nós como um todo da sociedade. O contexto atual é um contexto em que houveram sim uma série de avanços, não obstante, ainda outros avanços são necessários.